Só relembrando, na primeira aula nós falamos sobre princípios biomecânicos dos traumas ortopédicos, né? Falamos de lesões, como elas se dão, qual é a resistência dos tecidos, essa equação entre a resistência e a energia que proporciona as lesões. Depois, na segunda aula, nós falamos da semiologia do trauma ortopédico. Eu ensinei vocês um pouco sobre como entrevistar e como examinar o paciente, e na última aula a gente falou sobre raio-x, né? Tem uma sequência lógica. Primeiro, eu entendo como é que as lesões acontecem, depois eu vou investigar o que aconteceu de fato com o paciente, né? Entrevistando, examinando e analisando as radiografias, e depois que você tiver a análise pronta, o que nós vamos fazer? Propor o que ele tem que fazer, certo? Tratamento. Aí eu havia dito, em uma aula muito lá atrás, talvez na primeira, que nós temos duas maneiras de tratar o paciente, né? O conservador e o cirúrgico. Muito bem. Então, na aula passada do raio-x, no finalzinho ali, eu expliquei sobre os desvios, né? Que seria uma quantificação de como a energia se manifestou na fratura. Então, tem fraturas que não têm desvio, que aí você presume que a energia é mais baixa, e, portanto, a fratura é mais estável, e, portanto, você pode tratar ela sem operar, em algumas situações, né? E nas fraturas que têm desvio, principalmente aquelas que estão muito desviadas, cavalgadas, né, ou anguladas em excesso, você já tem uma outra análise, né? Provavelmente teve mais energia envolvida, e esse desvio é inaceitável, então essas fraturas são menos estáveis e, portanto, elas são mais passíveis de tratamento cirúrgico. Certo? Fácil, né? Então hoje nós vamos ver o tratamento conservador. Mas antes de passar para o tratamento conservador, eu vou dar uma pinceladinha ali sobre o que é consolidação e o que é importante a gente analisar desse conceito. Então, a primeira etapa aqui são os tipos de tecido ósseo, né? Nós temos dois tipos de tecido. O primário, ósseo, né? O primário e o secundário. Então, o primário é aquele que vai aparecer primeiro. Parece meio besta, né? Mas no processo de ossificação, nós temos primeiro um tecido ósseo primário. E no primeiro processo de reparo das fraturas também. E à medida que a gente vai colocando carga no osso, estímulos, né? De peso, musculatura, tem alguns malucos que dizem até que estímulos eletromecânicos poderiam ser capazes de fazer com que o tecido ósseo primário se transformasse em secundário. Então, qual que é a diferença entre o primário e o secundário? O primário, ele é formado por fibras de colágeno todas irregulares, todas desorganizadas. E o secundário, as fibras elas estão organizadas de forma lamelar, né? Tem aquela orientação mais bonitinha. Então, o primeiro tecido que se forma é o primário, que é todo desorganizado, e à medida que a gente vai andando, pisando, soltando a nossa musculatura, sofrendo a influência da gravidade, ou ondas eletromagnéticas que seja, essas fibras elas vão se organizando. Quem vocês acham que é um tecido mais frágil? O tecido primário ou secundário? O que quebraria mais fácil, o primário ou o secundário? As fibras desorganizadas do primário ou as organizadas do secundário? Primário. Então, o primário, como as fibras estão mais desorganizadas, elas não estão firmemente presas entre si, a energia para fraturar é menor. Ponto. Então, é esperado, aí vou dar uma anedota aqui para vocês, né? Muitas vezes as pessoas acham que crianças, por terem um tecido mais elástico, teriam menos risco de fratura. E isso não é necessariamente uma verdade. Por quê? Porque a criança, ela tem ainda muito tecido ósseo primário. Acabou de começar a andar, então ela não teve a influência da musculatura, da gravidade, do peso do corpo, né, sobre as fibras. Então,
Muitas vezes as mães me perguntam assim, mas como é que ele quebrou tão fácil o fêmur? Se caiu de uma escadinha, né? Aí eu explico, olha, criança de baixa idade tem bastante tecido ósseo primário. Então é muito provável que, pelo fato de ter fibras desorganizadas, essa fratura tenha acontecido de forma mais fácil. Certo? Então isso é uma coisa interessante. Então, tanto o tecido ósseo primário quanto o secundário têm as mesmas características histofisiológicas, né, químicas. Tem as mesmas células, a mesma matriz, só que o tecido no primário está desorganizado. É mais hidratado, mais celular, menos rígido e mais facilmente deformável, né? É incomum no adulto como nas crianças. E o secundário é o contrário, né? Então ele é disposto em lamelas. Então tem um centro aqui, que é o canal de Harvard lá, né? O ducto de Harvard. E aí a gente tem as fibras do colágeno de forma concêntrica, né? Muito bem. Então no centro tem um vaso e um nervo, blá. Então, o tecido ósseo secundário se forma e se organiza pela distribuição de cargas e forças. Então, a musculatura, peso, a gravidade, as ondas magnéticas, etc. Muito bem. Então, quando a gente tem uma fratura, o que ela é? Ela é uma ruptura de um tecido que é o osso. Então, quando a gente tem uma ruptura do osso, o nosso organismo vai tentar restaurar essa ruptura, assim como ele faz com a pele, né? Então, toda fratura é uma descontinuidade do tecido ósseo. E a consolidação é o quê? É o reparo. Essa consolidação ela tem 3 fases. Tá? Uma fase inicial, que já acontece imediatamente após o trauma, que é a inflamatória, que corresponde aos primeiros 10% do tempo, né? A gente tem uma fase de consolidação mesmo, de reparo, que corresponde a uns 40% do tempo. E a gente tem uma fase de remodelamento, que corresponde a 70% do tempo. Né? Então, vamos imaginar assim, uma fratura de antebraço da criança, né? De uma criança. Então, quebrou, extravasa o sangue, tem lá uma reação inflamatória, a criança tem dor, né? Passou um tempinho ali, o organismo começa a fazer o tecido ósseo primário, e aí você vai ter uma consolidação parcial, porque esse tecido ósseo primário é mais mole, ele não é tão calcificado, ele é mais celular, ele é mais hidratado. E depois, na segunda metade aqui dessa fase reparadora, o tecido ósseo primário começa a se organizar mesmo, e incorporar os minerais ali, o cálcio, o fósforo, as lamelas começam a se orientar de forma mais concêntrica, e aí a gente tem a fase final da consolidação, né? Então, vamos dizer assim, consolidação propriamente dita, né? E a remodelação, o remodelamento é o quê? Depois que a fratura consolidou, vamos imaginar que o osso da criança tenha ficado um pouquinho torto. Então, o próprio osso, de acordo com as forças musculares, de acordo com o movimento, de acordo com uma série de fatores, ele vai remodelando progressivamente, certo? Isso acontece no adulto? Acontece também, mas numa velocidade tão lenta que praticamente não acontece. Tá? Mas é possível que aconteça, mas não é na mesma velocidade que acontece numa criança. Então vamos imaginar uma criança de 5 anos, teve uma fratura no antebraço e tem lá uns 20 graus de desvio do rádio da onda. Eu tenho certeza absoluta que em um ano e meio, essa fratura está reta. E você vai radiografar um lado e o outro, você dificilmente vai distinguir qual é o lado fraturado. Tá? Então, essas fases aqui, elas acontecem em todas as fraturas, mas na criança, muito provavelmente, que isso aqui, em relação a tempo, seja muito mais curto. E no adulto seja muito mais longo. E essa fase de remodelamento do adulto é tão lenta que ela pode até não se completar. O cara passa a vida inteira lá e não tem remodelamento completo, tá? Mas acontece. Até aí, tudo bem? Então vamos passar aqui para um descritivo das fases, né? São 10 fases para vocês tomarem ciência, né? Quebrou, a primeira coisa que tem é um sangramento. E esse sangramento a gente chama de hematoma fraturário. Não é um hematoma qualquer. Ele é um hematoma rico em células que vão fazer a regeneração do osso, que vão cicatrizar o osso.
Então ele não é um simples hematoma, é um hematoma rico em células pluripotentes que vão refazer o osso. Aí você tem uma ruptura vascular, uma necrose do tecido, da medula, do periósteo. Isso vai gerar a produção de alguns elementos químicos ali, interleucinas, outras substâncias, né? Que vão chegar ali e atrair alguns polimorfonucleares, linfócitos, macrófagos, né? Isso vai fazer com que os tecidos necróticos que aconteceram pela ruptura vascular do osso sejam reabsorvidos, e aí você vai ter um gap. Então, no primeiro momento, acabou de quebrar, às vezes você vai fazer o raio-x e você não consegue ver o traço de fratura direito. Porque tem um hematoma e porque ainda não teve essa reabsorção dos tecidos necróticos. E pode acontecer de você radiografar 2 dias depois, aí você vê a fratura com mais nitidez, né? Principalmente nas fraturas que não tem muito desvio, isso pode acontecer. Chegada de células indiferenciadas, aí um mediador para isso é o BMP, que é o Bone Morphogenetic Protein, que tem alguns autores que relatam que fazer uma suplementação com BMP, nos casos de fraturas que estão com dificuldade de consolidar, seria uma alternativa viável, né? Mas ainda não se comprovou cientificamente. Tem a produção do tecido fibroso, aqui já é a consolidação propriamente dita. Ó. Vai primeiro fazer uma fibrose, depois essa fibrose vai virar uma cartilagem e, por último, tecido ósseo primário, que vai preencher e circundar a fratura. Então, ele preenche no interior e ao redor. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ter uma fibrose, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, que vai preencher no interior e ao redor. Tá? E o primeiro tecido que se forma é primário. Depois, nós vamos ter o remodelamento, com a incorporação do cálcio, do fósforo, né? E aí esse calo que é mole, ele vai se transformar em um calo duro, e aí a gente pode dizer que a gente tem uma consolidação clínica. Principalmente quando o paciente já não tiver mais edema, não tiver mais dor, a palpação e a mobilização. E a consolidação radiográfica seria a transformação do tecido ósseo primário num tecido ósseo secundário. Então, a gente conseguiria ver a consolidação no raio-x mais tardiamente do que a consolidação clínica. Então, você vai observar que o paciente melhora da dor, melhora do edema, começa a movimentar mais antes do que a comprovação radiográfica da consolidação, certo? Da emenda perfeita ali. Muito bem. Então, o que interfere na consolidação? Estabilidade e suporte biológico. O que é a estabilidade? É permitir que o osso fique o mais imóvel possível para que esse processo biológico aconteça. Então, estabilidade é dar a máxima condição para que o osso tenha a sua própria biologia respeitada. No caso da fratura, a gente pode fazer uma imobilização, que já vai dar estabilidade suficiente. Ou a gente pode precisar fazer uma fixação, um implante, né? Colocar no lugar e fixar. Então, a estabilidade é a imobilização, que seria um tratamento conservador, e a fixação, com ou sem redução, né? Tratamento cirúrgico. Então, a estabilização são essas 3 coisinhas aqui que a gente vai fazer. E o suporte biológico vai levar em consideração a vascularização, as condições de partes moles e o grau de contaminação ou de invasão do hematoma fraturário. Até mencionei numa aula passada que a gente tem 2 técnicas cirúrgicas, uma que vai priorizar a estabilidade e outra e precarizar ou dar menos importância para a parte biológica, e tem outro método que dá mais importância para a parte biológica e menos para a estabilidade, né? Um a gente chama de estabilidade absoluta, que é, obviamente, aquela que vai neutralizar absolutamente todos os vetores de força que passaram pela fratura, e outra será a estabilidade relativa, que não está muito preocupada tanto com a estabilidade, mas sim em não invadir o hematoma fraturário, e não aumentar a desperiostização, e não comprometer mais a vascularização do osso. Tá?
Muito bem. Então, qual que é o papel do ortopedista? Né? O que eu faço? Ou quem for fazer ortopedia vai fazer? Eu consigo mexer muito nisso aqui? Não. Né? Então, é dado. Se o paciente é fumante, se ele é velho, se ele tem alguma doença, um diabetes, tem alguma comorbidade, usa corticoide, isso eu não consigo controlar. Posso até interromper a medicação dele por um tempo, mas isso não é suficiente, né, para eu interferir tanto no suporte biológico. Eu posso não invadir o hematoma fraturário. Tem uma preocupação, né, de não aumentar a degradação biológica dele. Mas eu também não consigo interferir nisso. Aconteceu o hematoma, né, no máximo eu posso piorar a situação, posso lavar o hematoma e ser ruim para o paciente. Então o que o ortopedista faz? Ele estabiliza. Né? Então o meu papel principal é dar estabilidade para a fratura. Então, ou eu vou imobilizar, no caso das fraturas de tratamento conservador, ou então eu vou reduzir e fixar, no caso das fraturas de tratamento cirúrgico. E o que é pseudoartrose? Então, a pseudoartrose é a não consolidação óssea. É quando a gente não tem a consolidação. Quando que ela se dá? Varia um pouco de osso para osso, mas em média, a gente pode considerar uma pseudoartrose a partir de 6 meses após a fratura. Então, não consolidou até 6 meses, a gente já pode considerar. E a gente pode considerar um retardo de consolidação a partir de 3 meses. Então, retardo é 3 meses. Isso é uma generalidade mesmo, né? E pseudoartrose, 6 meses. Então, na clavícula, por exemplo, você tem lá uma fratura, você espera quanto tempo para ver se consolida? 6 meses. Não consolidou, cirurgia. E aí, por que a pseudoartrose ocorre? Voltando um slide aqui. Ou por falta de estabilidade, ou por falta de suporte biológico, certo? Então, para uma fratura consolidar, precisa ter as duas coisas em sintonia. Mais de uma, menos da outra, mas numa quantidade que seja suficiente para consolidar. Se faltar estabilidade ou faltar suporte biológico, não cola, né? Então, uma fratura de clavícula, ela pode não cicatrizar por falta de uma placa. Na hora que você coloca a placa e estabiliza, a fratura cola. Ou ela pode não consolidar porque a vascularização que chegava até ela foi interrompida. E aí, não cola. Então, nesse caso de falta de estabilidade, o que precisa é fixar, dar mais estabilidade para ela. Na falta do suporte biológico, o que vocês acham que a gente faz? Enxerto. Daí você tira osso bom de um outro sítio e coloca no lugar da pseudoartrose. E aí estabiliza, né? Então, a gente faz duas coisas. Então, como é que eu sei quando é falta de estabilidade e como é que eu sei que é falta de suporte biológico? Quando é falta de estabilidade, a fratura ela forma um calo exuberante. Só que é um calo mole. Então, ela fica hiper grossa. É uma fratura que tem uma hipermobilidade, então ela sempre vai fazendo uma consolidação, mas nunca completa. E o suporte biológico, geralmente você tem uma pseudoartrose seca. A gente chama de atrófica, né? Não tem nada nela. Aí você já vê que não consolidou por falta de ou vascularização, ou periósteo, né? Ou hematoma fraturário foi prejudicado, tá? Então, quando tem um calo gigante, mas não completo, é por falta de estabilidade, e quando não tem nada ali de calo, é por falta de suporte biológico. Pseudoartrose. Então, eu estou falando disso porque às vezes as pessoas confundem a pseudoartrose com uma fratura recente. É bom a gente sempre ter esse conceito na cabeça. Então, maneiras de estabilizar uma fratura, conservadoramente, cirurgicamente. E o que é a redução? Então, a redução é colocar o osso no lugar. Né? Simples assim. É como se eu pegasse e emprestasse a minha força, a minha energia para deixar a fratura alinhada. Lá no começo das aulas eu falei para vocês, olha, o que acontece quando a fratura ocorre, né?
Onde é que a energia cinética está? Ela se transformou numa energia potencial, que é a fratura, a deformação. Então, quando eu faço a redução, eu corrijo essa deformação com a minha energia, a energia do meu braço. Então, eu vou lá, traciono, coloco no lugar, arrumo, inclino para lá, inclino para cá. É a força que eu emprego. Então, isso é reduzir. Essa redução ela pode ser feita de forma aberta ou fechada. Então, aberta é abrir a pele do indivíduo, abrir a fáscia, abrir a musculatura, olhar a fratura e colocá-la no lugar. Então, também é conhecida como redução direta. Então, você está olhando diretamente para o osso, né? E você pode fazer uma redução fechada, é aquela que você traciona a linha, né, sem abrir a pele do paciente. Então, essa também pode ser uma redução indireta. Tá? Onde é que a gente tem mais prejuízo à vascularização e hematoma fraturado? Na aberta ou na fechada? Na aberta, né? Então, na aberta eu tenho que abrir a pele, abrir a musculatura, invadir o hematoma fraturário, desperiostizar. A hora que você abre a musculatura, você já vai eliminando pontos de contato do músculo com o osso, que seriam pontos de vascularização, e aí você fatalmente está precarizando, né, piorando o suporte biológico. E na fechada? Na fechada você faz fechado, né? Você não está invadindo nada, né? Então, teoricamente, a redução fechada ela é melhor do que a redução aberta. Só que tem circunstâncias onde você não vai conseguir fazer uma redução fechada. Imagina uma fratura de fêmur que tem 7 dias de evolução, que o osso está todo cavalgado e a musculatura está toda retraída. Eu posso trazer um trator ali que eu não consigo puxar o osso, tá? De tão retraído que está. Então, às vezes eu tenho que abrir, eu tenho que descolar mais os tecidos, soltar mais a musculatura para daí encaixar o osso. Tá? Então, tem circunstâncias onde é impossível fazer a redução fechada e tem outras circunstâncias onde é desejável fazer uma redução aberta, né? Outra circunstância onde a gente geralmente faz reduções abertas são nas fraturas articulares, metafisárias e articulares, como a gente viu na aula passada, né? Por quê? Porque nesses locais de articulação, o que a gente mais quer é que esse paciente movimente precocemente. Então, quanto mais estável a articulação ficar, mais cedo eu consigo permitir a mobilidade. A mobilidade precoce é desejável. E nesse caso, eu preciso neutralizar todos os vetores. E nesse caso, a redução aberta ela me permite mais facilidade para abordar os fragmentos e neutralizar todos os vetores. Então, redução. Então, vamos ao teor aqui da aula. Por que a gente trata, né, as fraturas? Em resumo, é para reabilitar a pessoa para ela voltar a fazer o que ela fazia antes de quebrar. Então, se ela corria, para ela correr. Se ela jogava futebol, é para jogar futebol. Se ela dançava no clube do velhinho, é para dançar na matiné. Se é, né, para ficar sentada, é uma reabilitação para ficar sentado. Né? Se é uma pessoa que já está acamada e fraturou o colo do fêmur, talvez a cirurgia ou o tratamento seja para ela não ter mais dor, ou para facilitar a fisioterapia, né? Então, a reabilitação, ela tem esse objetivo de restaurar as funções que a pessoa tinha antes da lesão. Então, o tratamento conservador é o quê? É dar estabilidade à fratura sem a necessidade de implantes. São pinos, placas, parafusos, hastes, fixadores externos. Utiliza técnicas não invasivas, como reduções incruentas, anestesia local, sedação, gesso, talas, braces e trações. Tá? Essa é a definição de um tratamento conservador. Aquele que você dá estabilidade para a fratura de uma forma que não use nenhum material metálico, implante, pino, nada, e que usa técnicas não invasivas, né? Principalmente as reduções fechadas, as anestesias mais simples, né, local, sedação, e os aparelhos de imobilização gessados. Por que é importante estudar o tratamento conservador? Porque a maior parte deles, ó, das fraturas, 2/3 são tratadas de forma conservadora. Só 7% dos pacientes menores que 5 anos são operados.
Fraturas do membro superior são tratadas mais conservadoramente que as do inferior. Quanto maior a idade, maior a necessidade de cirurgia. Aqui tem um gráficozinho que mostra isso, né? Ó. Operativo é o cinza, né? Então, quanto mais jovem, menos cirurgia. Ó. Quanto mais velho, mais cirurgia. O não operativo, ó. Quanto mais jovem, menos opera. Quanto mais velho, mais opera. E quanto maior a complexidade da fratura, maior a necessidade de cirurgia. Isso é meio óbvio, né, também. E eu acrescento aqui, ó, não está no livro isso, mas eu acrescento que as condições de trabalho. Então hoje até mais tarde ali o pessoal estava na aula, já tinha dispensado eles, mas chegou um cliente que tinha uma luxação acromioclavicular. E na acromioclavicular a gente tem 6 graus de classificação, né? Depois mais para frente a gente vai entrar nisso, mas os graus 1 e 2 é sempre conservador. É pouca coisa que está fora, né? O 4, 5 e 6 sempre é cirúrgico. E o 3 é aquele que você pende ou para o conservador ou para o cirúrgico, de acordo com o quê? Com o que o cara faz. Então, se é um trabalhador da construção civil, o cara tem que pegar peso, ou é um esportista, jogador de tênis, é preferível que você opere, que aí você garante que o resultado vai ficar bom. Se é um estudante de medicina, ou um médico, ou um advogado, um cara que tem uma atividade muito burocrática, de repente pode levar na TIPOI, certo? Então, condições de trabalho também ajuda a escolher o tratamento. Eu vou passar aqui algumas técnicas de mobilização, eu vou falar alguns conceitos, né? E alguns exemplos só. Então, a tração, vocês devem ter visto já alguns pacientes, quem já fez liga de trauma, liga da orto, ou foi atender algum paciente ali na sala de emergência, pode ver alguns pacientes que vêm com tração, principalmente nas fraturas de fêmur, né? Então, é um método de fixação temporário, onde você vai fazer tração mesmo, você vai puxar os dois fragmentos em direções opostas, né? Qual que é a vantagem disso? Ó? Quando a gente tem a fratura, a musculatura ela contrai e ela faz com que o osso encurte. E cria um espaço morto nessa região que favorece o sangramento. Então, a musculatura se contrai pela dor, né? E aí os dois fragmentos ficam mais angulados. E aí aqui gera um sangramento e um espaço morto. Quando você traciona, você alinha mais os ossos, a musculatura fica mais tensionada, isso ajuda a diminuir o espaço morto e a pessoa tem menos dor. Então quebrou o fêmur lá na BR. Você vai socorrer o cara, tem um negocinho lá que você faz uma tração e aquilo ali vai diminuir essa contratura muscular e vai ajudar a alinhar e vai reduzir o risco de sangramento e vai diminuir a dor do paciente, tá? Então, tração tem esse sentido. Situações que a gente ainda usa tração como tratamento definitivo. Fraturas de fêmur em crianças. Olha, tirando, acho que o Pequeno Príncipe, eu nunca mais vi ninguém tratar fratura de fêmur em criança com tração, né? Mas lá, não sei se por ser um ambiente acadêmico, o pessoal ainda trata, mas a criança tem que ficar 20 dias internada, né? Com a perna lá tracionada. Então, não sei se é muito viável, né? Ninguém aguenta ficar tanto tempo no hospital, não. Então, hoje em dia, a gente já está operando crianças com mais facilidade, né? Com mais velocidade. Fraturas de acetábulo e fraturas luxações coxofemorais, né? Luxações coxofemorais são meio análogas, né? São fraturas da articulação aqui do quadril. E aí, às vezes, é desejável que você tracione o fêmur para que os ligamentos que unem o acetábulo ao fêmur tracionem os ligamentos para uma posição desejável. E fraturas, luxações da coluna cervical, a gente também usa a tração como um tratamento definitivo, né? Tem duas técnicas aqui, para os membros inferiores. A gente gosta bastante de passar a tração esquelética, que é um pino que atravessa o fêmur de fora a fora, tá? De medial para lateral, no terço distal. Ou então no terço proximal da tíbia, também de fora a fora, de medial para lateral. Ou melhor, na tíbia é melhor fazer de lateral para medial, para evitar o nervo fibular
comum. E a tração cutânea, que é essa que usa no SAMU, no CIAT, né? Que é aplicada na pele do paciente. Então, você amarra um dispositivo na perna e aí é acoplado num peso, né? E é tudo por fora, sem pino que atravessa o osso. Carga máxima até 10% do peso do paciente, e a contratração seria o próprio peso do paciente com ou sem aumento da inclinação da maca. Então, ele está deitado, o peso está pendido lá na outra ponta, né? E o próprio peso do paciente serve como uma contratração, e aí a parte proximal que vai puxar o osso para lá é o peso do paciente, o corpo, a massa dele, né? E para cá é o peso da tração. Muito bem. Então aqui alguns exemplos, né? Tração esquelética, aqui na tíbia proximal. Aí tem uma férula, que é esse equipamento aqui que ajuda a direcionar a tração, né? Mas tem vários tipos de tração. Essa aqui é a tração cutânea, usa um esparadrapão. Antigamente a gente usava uma malha tubular e impregnava com uma cola, tipo uma cola de sapateiro, um cheiro forte assim. E aquilo grudava na pele do paciente. E a gente tinha uma tabuinha quadrada com um buraco no meio, dava um nó no fio de varal e aquilo ali ficava preso no buraco e aí você amarrava o peso no outro lado da corda, né? E aqui é a tração esquelética convencional com a férula, né? E aqui é um halo craniano que usa para fratura de cervical. Então isso aqui é tipo uma curiosidade. A gente faz tração esquelética para fratura de acetábulo, de luxação coxofemoral, mas não são tantas oportunidades assim para ver. Essa aqui é aquela do SAMU, do CIAT, que eu falei para vocês. Então aqui vai a coxa e a perna do paciente, aqui tem tipo uma tornozeleira que prende embaixo, e aqui não é peso, é uma catraca que você vai puxando assim, né? Só que isso aqui machuca a pele do paciente, então é temporário, é só para transporte. Acidentou lá na BR, coloca, chegou no hospital, vai trocar por uma tração esquelética ou cutânea, ou vai para cirurgia. Então, imobilizações não gessadas são as tipóias e os enfaixamentos. Não vou me ater muito aqui aos detalhes, né? Tipóias, essa aqui é aquela que a gente faz lá na emergência, hoje quem estava lá deve ter oportunidade de ter visto, né? A tipóia comercial, tem tipóias que são um pouco mais elaboradas aqui. Aqui são imobilizadores para fraturas de clavícula. Hoje em dia a gente quase não usa mais esse tipo de gesso aqui. Imobilização em 8, já dá para comprar na farmácia. Esse aqui deve ser muito gostoso de usar, principalmente no verão. A gente chama de gesso tipo Velpô, né? O Velpô é para fraturas de úmero proximal, fraturas de clavícula. Em adulto, praticamente a gente aboliu isso, não usa mais, né? Em alguns lugares aí no Brasil, provavelmente ainda usa em criança. Tá? Que a criança ainda fratura consolida rápido, ela tem um pouco mais de tolerância ao uso do gesso, né? No passado, quando eu era estudante, fazia bastante ainda, viu? Uns 20 anos atrás, ainda era feito, né? Agora a gente praticamente substituiu tudo por tipóia. E tem um Velpô comercial também, provavelmente não funciona direito, mas existe. Enfaixamento de joelho, hoje tudo a gente já substitui por essas órteses aqui, né? Enfaixamento de tornozelo também, ó, hoje em dia a gente já tem tornozeleira, não precisa mais. E os gessos e talas, aí cada um tem um estilo, né? Mas vou passar aqui alguns princípios básicos. Então, gesso circular, também no passado a gente fazia bem mais, né? Então, tinha uma fratura de perna, daí você engessava, passava a atadura em toda a perna até a raiz da coxa. Fratura de rádio, distal, pegava, passava no punho e até aqui em cima na axila. Esse tipo de gesso, não vou dizer que está em desuso, mas a gente usa cada vez menos, né? Então, provavelmente vocês vão observar quando forem no internato, alguns colegas meus que são mais velhos, que ainda fazem bastante gesso circular. Né? Os mais novos já estão fazendo só tala e é o suficiente. Né? Mas o princípio do gesso seria o quê? Usar as partes moles que estão íntegras como se fosse uma dobradiça. Então você melhora o alinhamento usando essas partes moles do periósteo que está íntegro. Né? A fixação em 3 pontos parece meio óbvia, né? Então, nesse caso aqui dessa fratura angulada,
um ponto de apoio vai ser no ápice da fratura e 2 pontos à distância. Então, na hora de fazer o gesso, você vai modelar esse gesso com mais pressão nessa área aqui e mais pressão nessas duas áreas aqui. E aí o conceito seria usar um gesso curvo para tornar uma fratura reta, né? Tá? Então aqui é a pressão no ponto da fratura e 2 pressões à distância. E a pressão hidrostática, que é as partes moles, elas são moles. Então se você não deixar nada aqui ao redor delas, elas vão permitir mobilidade. Mas quando você usa o gesso, as partes moles elas ficam mais presas, mais contidas, e aí isso torna elas rígidas. E aí acaba que elas dão estabilidade para o gesso. Tá? Então eu estou mencionando aqui isso e já dizendo para vocês, com toda certeza no mundo, que o gesso circular está fora de moda. Tá? A gente está usando cada vez menos, operando cada vez mais. Principalmente fratura de perna, né? Fratura de perna hoje em dia, para pegar um tratamento conservador, é só se a fratura for sem desvio mesmo. Então, qual que é a técnica? Tanto do gesso quanto das talas é a mesma, né? Então, você posiciona o paciente. Para fazer um gesso de antebraço, como é que vocês acham que o paciente tem que ficar? De pé, sentado ou deitado? Fazer um gessinho aqui, ó, daqui até aqui. Sentado dá para fazer, né? Apoia ele na cadeira aqui. Pede para ele dobrar o cotovelo e encostar o... Só não posso cair aqui. Fazer assim. E deitado? Deitado também, né? Aqui, um auxiliar fica segurando, você passa. Então, na hora de fazer uma fratura de tornozelo, para imobilizar, é melhor deitado, de pé ou sentado? Sentado, né? O cara fica sentado com a perna pendurada na beirada da maca, daí sem gesso. Porque deitado, outra pessoa tem que ficar segurando a perna para você passar o gesso, é bem pesado, né? Então, se o paciente, claro, conseguir sentar, a melhor posição é sentado. Então, tem várias... Para cada imobilização tem um posicionamento mais adequado. Malha tubular algodão. A malha, ela, vocês devem ter visto já, ela é um tecido que é oco no meio, né? Então você veste como se fosse uma meia, tanto o membro inferior como o membro superior. Ela tem uma função de diminuir a irritação que o gesso faz na pele. Ponto. Tá? Não tem nenhuma outra função. Se eu quisesse pôr o algodão e depois o gesso, já estaria ótimo. Não precisaria pôr a malha. Mas a gente gosta de pôr a malha, depois o algodão, depois o gesso. Então, a malha ela tem a função de diminuir a irritação que o algodão e o gesso fazem na pele. O algodão, ele é hidrofóbico e ele é cheio de impurezas. Se você olhar, ele é marrom e é cheio de coisinhas, meio granulações, né? E ele é hidrofóbico. Então, se você colocar ele na água, ele repele a água. Ele não fica encharcado como é o algodão branco. Na hora que você coloca o algodão branco, ele vira um nada, né? Está tudo molhado. O algodão ortopédico, ele repele a água. Na hora de fazer o gesso, o que precisa fazer, Caio? O que eu pus para fazer o gesso? Pus ele aonde para ele ficar mole? Na água. Então, se você põe o gesso em contato direto com a pele, a umidade do gesso vai passar para a pele. Isso vai machucar a pele. Então, o algodão ele é hidrofóbico justamente para que essa umidade do gesso não passe para a pele do paciente, né? Então, a bandagem de gesso. Você vai mergulhar todo o gesso no balde até soltar as bolhas. Então, dentro da atadura de gesso, ela é uma atadura como se fosse uma atadura de crepom impregnada do material que faz o gesso, que é o sulfato de cálcio. Tá? Então, você mergulha todo esse conjunto lá, vai sair umas bolhas de dentro. A hora que sair todas é o suficiente para você já recolher e espremer moderadamente. Então, você aperta, tira um pouco da água e daí começa a passar as camadas. Camadas sequenciais, né, cobrindo 30% a 50% da camada que você passou antes. E manter sempre uma continuidade. Você vai da ponta até a axila, depois volta da axila para a ponta. E vai indo e voltando para não concentrar o gesso só em alguns pontos, né, específicos.
E a manipulação da fratura é quando o gesso estiver secando. Então, se você tiver que fazer alguma redução, o ideal é você passar a atadura e depois reduzir, né? Nos momentos finais, nos 30% finais da secagem. Geralmente um gesso seca entre 6 a 10 minutos. Você vai fazendo, remodelando, aí vai chegar um momento que você vai poder fazer a manipulação que você quer, né? Evitar deformar o gesso em alguns pontos, para evitar escaras, né? Você pressiona num ponto único ali, pode fazer uma ferida. E o posicionamento da articulação é na máxima tensão dos ligamentos. Isso é um negócio legal, né? Então, quando você vai imobilizar um tornozelo, você não vai imobilizar assim, né? Em flexão plantar. O ideal é você imobilizar com o tornozelo em 90 graus. Por quê? Porque nessa angulação é a máxima tensão dos ligamentos, tanto em flexão plantar quanto em flexão dorsal. Então é o meio do caminho entre os dois movimentos. Se eu deixar em flexão plantar, o que vai acontecer com esse paciente depois que ele tirar o gesso? Ele não vai conseguir puxar o pé para cima. E se eu imobilizasse em flexão dorsal, ele não ia conseguir pôr o pé para baixo. Então você imobiliza no meio do caminho, porque depois, para a reabilitação, é a metade do caminho para cima e a metade do caminho para baixo, certo? Então, isso é para o tornozelo. E para o cotovelo, mesma coisa. O cotovelo fica 90 graus. A metade do movimento para estender e metade do movimento para flexionar. O que mais? Metacarpos, esse é legal. Então, no metacarpo, a gente tem que imobilizar com extensão do punho. Vamos imaginar que aqui é o antebraço. Extensão do punho. E a articulação metacarpo-falangiana tem que ficar em 90 graus. Como se fosse um bico de pato, assim. Por quê? Porque essa é a máxima tensão dos ligamentos que compõem a articulação metacarpo-falangiana. Muito bem. Regras gerais, ó. Se a fratura for diafisária, imobilizar a articulação proximal e distal. Então, se você quebrou o antebraço, você vai imobilizar o punho e o cotovelo. Se você quebrou o rádio distal, o rádio distal já não é diafisário, né? Então, se quebrou o fêmur, teoricamente você teria que imobilizar o quadril e o joelho. Se quebrou a tíbia, o joelho e o tornozelo, né? Se for o rádio distal, que é uma fratura metafisária, pelo menos 2/3 do segmento adjacente, né? Então, quebrei o punho, pelo menos 2/3 do antebraço tem que estar imobilizado, certo? Quebrou o tornozelo, pelo menos 2/3 da perna. Aqui está a fórmula do gesso. É o sulfato de cálcio. Aí hoje até comentei com a Marina ali, ó, não joga o resíduo do gesso na pia. Por quê? Porque ele é de enxofre. E quando ele entra em contato com alguns produtos químicos que tem ali na água e na própria pia, esse enxofre é liberado e fica um cheiro de ovo podre. Tá? Então, resíduo de gesso tem que jogar no lixo e só a água que pode jogar na pia. Então, o que acontece com o gesso? Ó? Ele é hidratado já, pré-hidratado, né? Daí ele entra em contato com a água do balde. Depois que você tem uma reação química, libera transforma, né, a molécula ali e libera calor. Por isso que o gesso esquenta nessa reação, né? Então primeiro você mistura com a água, daí tem uma reação química e essa reação química é exotérmica. Então vai ter uma liberação de calor, por isso que o gesso esquenta em um momento, né? E aí o gesso endurece depois que ele libera essas moléculas de água ali. Ele vai desidratando, ele vai liberando calor e vai ficando duro. Quanto mais gesso e maior a temperatura da água, mais calor é liberado. E maior a temperatura da água implica também maior velocidade com que o gesso enrijece. Então é preferível sempre a gente usar água morna ou água quente para fazer o gesso para acelerar o processo. Ó, se houver movimentação do membro no período crítico da secagem, ou seja, já no finalzinho do gesso, você reduz a rigidez do gesso em 77%. Quer dizer, quem já me viu fazendo gesso de pé torto, quando a criança se mexe bem no fim, ela quebra o gesso. E aí você tem que refazer, né? Por sorte a gente não tem precisado, mas eventualmente
As crianças se mexem bastante, aí você tem esse risco. O adulto já é mais tranquilo, né? E quanto maior a temperatura da água, mais rápida a secagem. Sempre utilizar água limpa. Nunca usar a mesma água para fazer 10 gessos. Faz um gesso, daí despreza, faz outro, despreza, faz outro, assim vai. Porque o resíduo do gesso na água altera a velocidade de secagem para menos. Então, faz com que a secagem fique mais lenta. E aqui os tipos de gesso, né? Bom, o braco palmar é usado para fraturas de antebraço, cotovelo, húmero distal, rádio distal, né? Aqui são, a gente chama de pinça de confeiteiro, fraturas de diáfise do húmero. Esse aqui é um gessinho curto, né? Antebráquio palmar, a gente chama, para fraturas de rádio distal, fraturas mais da mão aqui, alguma coisinha. O antebráquio digital do polegar, né? O antebráquio palmar englobando o polegar para fraturas de escafoide. Esse aqui é o do metacarpo, que eu falei, né? Com a metacarpo falangiana em 90 graus. Nos dedos da mão a gente também usa, nem tanto gesso, né? Mas essas imobilizações metálicas, talas. E o ideal aqui tá errado essa imagem, tá? Quando vocês forem fazer imobilizações de dedos, tem que respeitar a posição de repouso da mão, ó. Então, existe uma flexão progressiva do indicador para o quinto. Então, o indicador ele é menos flexionado do que o quinto, né? Se vocês fizerem na mão de vocês, vocês vão perceber. Então, no quinto dedo, tem que ter uma tala mais dobrada, e no segundo, menos. Nunca se faz tala reta, assim, ó, a não ser que tenha uma indicação muito específica para isso acontecer. Mas, geralmente, o que a gente faz quando tem fratura de falange, por exemplo, é você fazer uma tala de alumínio curva, respeitando mais ou menos a curvatura de repouso dos dedos. Os gessos de membro inferior, que é o suropodálico, ou bota, below knee, abaixo do joelho. Aqui é o ingnopodálico, ingnopédico. E esse aqui é um gesso específico ali de fratura de perna, a gente chama de Sarmiento, ou PTB. De vez em quando eu faço. E o tóraco maleolar, ou tóraco pédico, ou pelve podálico, pelve maleolar, a gente usa em fratura de fêmur de criança. E para finalizar, os braces, né, que são hoje os substitutos, né? Esse aqui vocês já devem ter visto bastante o pessoal usar, né? O Dr. Renan, o GO, está usando ali, para fratura de tornozelo, entorse de tornozelo, fratura de metatarso. Então, a gente tem várias imobilizações comerciais hoje que são bem usadas, né? E aqui só para finalizar, a coluna, fraturas da coluna lombar, né? Mobilizadas com coletes, um apoio na parte púbica, na lombar e na torácica, né, fazendo o quê? 3 pontos. Então, é um conceito, uma tecnologia que você usa para fazer a redução das fraturas. Acabou, pessoal. Então, o tempo de imobilização é variável ali de fratura para fratura, né? Tem fraturas que consolidam mais rápido, outras mais lentas. Membro inferior é mais lento, membro superior é mais rápido. Quanto menor os ossos, mais rápida a consolidação. Quanto maior, mais lento, né? Então, quanto mais desviada, mais lenta, e assim vai. Acho que finalizamos. Então é isso por hoje.